O átomo é a menor partícula da matéria que caracteriza o elemento. Então, o que nós devemos fazer é estudar esse átomo. É tão pequeno que nós não conseguimos vê-lo ao microscópio. Ninguém nunca viu o átomo. Então, para estudar o átomo, nós usamos modelos funcionais. Permitem explicar o comportamento do material. Qual o modelo que usamos atualmente? É aquele formado por partículas que a gente chama de prótons, que tem uma carga elétrica positiva, e nêutrons, que não tem carga nenhuma, e esses dois elementos estão juntos e formam o que a gente chama de núcleo. E temos também um outro elemento chamado elétron. Esse elemento ou partícula elétron tem carga negativa e está girando em torno do núcleo, está orbitando o núcleo. Então aqui temos o elétron. Então, esse seria o nosso modelo atômico atualmente utilizado. Nós podemos observar algumas coisas importantes. Primeiro, o número de prótons no núcleo é o mesmo número de elétrons, né, que orbitam esse núcleo. Ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas. Isso confere ao átomo um equilíbrio eletrônico, não tem excesso nem de cargas positivas, nem de cargas negativas. Segundo detalhe, essa quantidade de prótons, elétrons e nêutrons é o que define o material. Por exemplo, esse material aqui que tem 2 elétrons e 2 prótons, naturalmente, né, ele tem um número atômico igual a 2. Esse elemento que tem 2 prótons e 2 elétrons, né, tem um número atômico igual a 2 e é chamado de hélio. Ok? Então, se eu tiver mais um próton e mais um elétron, eu tenho um outro elemento que não é mais o hélio, que teria o número atômico igual a 3, e que não seria mais o elemento hélio. E essa é a característica dos elementos. Então, cada elemento, na verdade, estará diferenciado pela sua quantidade de prótons e elétrons. E assim, né, essa disposição, essa estrutura, ela pode ser classificada em uma tabela que nós conhecemos como tabela periódica. A tabela periódica, onde eu tenho os elementos listados. No nosso exemplo, o hélio. Elemento hélio, que tem o número atômico 2, né, porque tem 2 elétrons e 2 prótons. E já podemos ver outros materiais. O hidrogênio, que tem o número atômico 1, ele tem apenas um elétron e um próton. O lítio, que tem o número atômico 3, tem 3 elétrons e 3 prótons, e assim sucessivamente. Então, nessa nossa tabela periódica, a classificação dos elementos basicamente obedece ao número de elétrons e prótons. Então, cada elemento desses tem um número diferente de prótons e elétrons. Isso que caracteriza cada elemento.
lembrando que sempre eu tenho a mesma quantidade de prótons e elétrons. Essas são algumas regras para esse modelo atômico. Vamos fazer o seguinte: o núcleo, que a gente já sabe que tem prótons e nêutrons, né, e que o número de prótons é igual ao número de elétrons, subentende-se que aqui esteja tudo correto. E para simplificar a nossa visualização, nós vamos colocar o nome do elemento aqui, né, para deixar a coisa mais fácil de visualizar. Então, o elemento hélio tem 2 elétrons que estão orbitando, certo? É como se fosse o sistema solar. Hoje aprendemos que o elétron não obedece uma órbita correta. Ele, na verdade, está situado em uma região próxima a essa órbita. Então, a gente pode encontrar elétron nessa região, certo? Por exemplo, o material lítio. Então, vamos colocar o material lítio. O material lítio tem 3 elétrons, né? 3 prótons também, certo? Só que tem um detalhe: esse terceiro elétron não está na mesma órbita que os 2. Por quê? Porque na primeira órbita só podem ter 2 elétrons. Isso é uma regra, foi experimentada e resultou na criação desse modelo. Então, o lítio tem um terceiro elétron que vai estar numa órbita superior. Ou seja, primeira grande conclusão: a primeira órbita vai ter no máximo 2 elétrons. Se eu tiver mais um elétron, ele vai ter que estar numa segunda órbita. Aliás, essa segunda órbita, ela pode ter no máximo 8 elétrons. Então, se eu tiver um outro material, o carbono, vamos observar o carbono. O carbono tem 6 elétrons ao todo, ou número atômico 6. Isso quer dizer que, se fôssemos desenhar o modelo atômico do carbono, eu teria 2 e mais 4 elétrons. Ou seja, essa seria a minha estrutura do carbono. O sódio, por exemplo, tem quantos? 11 elétrons. Então, na nossa estrutura atômica, nós teríamos sódio, 2 na primeira, 8 na segunda, 6, 7, 8, e mais uma na última, completando 11 elétrons. Então, o sódio tem 11 elétrons, 2 na primeira, 8 na segunda, e completando 10, e mais um numa terceira camada. Na nossa estrutura atômica, nós temos várias órbitas, né? E essas órbitas têm nome. Então, eu chamo isso aqui de camadas. Essas órbitas são chamadas de camadas. E aqui eu tenho a minha camada, por exemplo, começando com K, L, M e assim sucessivamente, preenchendo, né? Quanto maior o número de elétrons, maior a quantidade de camadas, chamadas também de camadas eletrônicas. O que é mais importante para nós é a última camada. O que torna o átomo mais propenso a se combinar com outros materiais é a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, o que torna o sódio combinável com outros elementos é esse único elétron nessa última camada dele. Os outros elétrons, na verdade, não participam muito desse processo. Então, a grande importância
dessa nossa estrutura atômica em relação à combinação dos elementos é exatamente essa última camada aqui. Voltamos ao hidrogênio. O hidrogênio tem um elétron na última camada, que é a primeira dele, evidentemente, né? Porque é um elétron só, então só tem uma. Mas essa camada comporta 2 elétrons. Então, aqui eu tenho a possibilidade de ter um outro elétron. Ou seja, o hidrogênio tem uma certa afinidade a combinar com outros elementos, justamente porque ele tem um elétron a receber para completar o número de elétrons possível nessa camada. Agora o hélio. O hélio já é um elemento que já tem 2 elétrons nessa camada. E essa camada primeira, a camada K, ela já está completa com 2 elétrons. Então isso quer dizer que o hélio não precisa mais se combinar com ninguém, ou seja, não precisa mais receber ou ceder elétrons para que a última camada seja a camada completa. O hidrogênio, né, está aqui, né, tem um elétron e está nessa coluna, a primeira coluna. O hélio já está aqui, ó, na última coluna, né, da minha tabela. Então vamos visualizar toda a tabela. Enquanto o hidrogênio está nesse lado da tabela, o hélio está no outro lado da tabela. E ele tem 2 elétrons. O curioso é que essa última coluna da tabela são os elementos que não combinam com ninguém. O nome dessa última coluna é gases nobres. Então, os elementos dessa coluna não combinam com ninguém. Por quê? Porque tem a última camada completa de elétrons. Não precisa mais de nenhum elétron para completar a camada. Nós temos aqui, por exemplo, o lítio, né, na mesma coluna do hidrogênio. Então vamos pensar no lítio agora. Então, se a gente voltar aqui para a nossa estrutura, o lítio, né, os 2 elétrons estão aqui, ele vai ter 3 elétrons, então vou ter uma segunda órbita com o terceiro elétron. Então, o lítio, número atômico 3, 3 elétrons. Mas, na última camada, eu tenho apenas um elétron. Então, e essa última camada que é responsável, né, pela atividade de combinação do lítio. Então, vamos voltar à nossa tabela novamente. Olha que interessante. Tem um elétron na última camada. O lítio, com 3, número atômico 3, também tem um elétron na última camada. O sódio, como já vimos, também tem um elétron na última camada. Então veja que essa coluna desses elementos são os elementos que têm apenas um elétron na última camada. E, por exemplo, o berílio, que tem 4 elétrons, tem 2 elétrons na primeira camada e tem mais 2 na segunda camada. Então, segunda coluna, né? Aqui tem o 2 aqui. Aqui também, ó, magnésio tem 2 na primeira, 8 na segunda, aqui completa 10 e mais 2 na terceira órbita, certo? Então, 2 na última camada. E aí podemos observar o seguinte: esse elétron, então, tem uma importância muito grande, essa quantidade de elétrons na última camada. E, justamente, se essa camada faz
as ligações com outros elementos, essa última camada vai ser chamada de camada de valência. Então, a camada de valência é a camada que permite a combinação desse elemento com outros elementos. E se essa camada de valência estiver completa, por exemplo, se eu tiver 8 elétrons nessa camada de valência, então eu tenho 8 mais 2, 10. 10 é o elemento chamado neônio, que está aqui, que tem então 2 na primeira camada, 8 na segunda, é o elemento neônio. E essa camada de valência, como tem 8 elétrons, ela já está completa. Portanto, ele não combina com mais ninguém. Justamente o neônio está na coluna dos gases nobres que não combinam com ninguém. Porque esses elementos dessa coluna têm a sua última camada, a camada de valência, já completas. Como nós sabemos que o número de elétrons e o número de prótons é igual, eu não preciso deixar isso claro no núcleo, não preciso ficar desenhando isso. Da mesma maneira, eu não preciso desenhar as camadas inferiores do meu átomo. O que me importa muito é o número de elétrons na minha última camada. Então, por exemplo, o sódio, ele tem 11 elétrons, dos quais 2 na primeira, 8 na segunda e 1 somente na última camada, na terceira camada. Então, apenas vou representar 1 elétron na sua camada de valência. Na tabela periódica, o sódio está na coluna 1. E agora vamos representar o cloro. O cloro tem o número atômico 17. Como seria o cloro? O cloro, 2 na primeira, 8 na segunda, que seriam 10, e mais 7 na última camada. Então, a camada de valência do cloro tem 7 elétrons. Ambos os elementos, sódio e cloro, eles não são estáveis, porque o sódio só tem 1, ele precisa ter 8 para ser estável, e o cloro tem 7, precisa ter 8 para ser estável. Olha uma coisa interessante. Para o sódio se tornar estável, se ele ceder esse elétron, a última camada dele já tem 8 elétrons e vai ficar estável. E o cloro, se receber um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons e vai se tornar estável. Então, o sódio e o cloro, eles se combinam, sendo que o sódio vai ceder o seu elétron para o cloro. Então, o sódio cede seu elétron para o cloro, e assim o cloro fica com os 8 elétrons tornando-se estável, e o sódio, como perdeu esse elétron da última camada, a última camada não é mais a última vai ser a segunda camada, que tem 8 elétrons e também se tornou estável. A combinação do sódio com o cloro forma um elemento composto estável. O sódio com um elétron era um elemento muito instável, ele estava louco para perder o seu elétron, e o cloro é um elemento muito ativo também, porque ele queria receber um elétron. E, ao haver a combinação, chamado de NaCl, formou-se o sal chamado cloreto de sódio, que é um sal nada ativo. A combinação dos elementos foi feita de forma a torná-los os elementos equilibrados. Nesse caso particular,
o sódio cedeu o elétron ao cloro. Então, na verdade, o sódio ficou sem um elétron e o cloro ficou com um elétron a mais. Ou seja, o cloro ficou com excesso de elétrons, porque no cloro tinha 17 prótons, e quando ele recebeu um do sódio, ficou com 18 elétrons. Ele ficou mais negativo. E o sódio, que tinha 11 elétrons, cedeu um, ficou com 10, mas ficou com 11 prótons, ele ficou mais positivo, porque ficou com um elétron a menos, ficou desequilibrado. Quando essa situação acontece, dizemos que o cloro se tornou um íon negativo e o sódio se tornou um íon positivo. E aqui estamos diante de uma ligação entre os dois elementos, chamado de ligação iônica. Se eu pegar uma cuba e encher com água e jogar sal na água, o NaCl, o que vai acontecer? O sal vai se dissolver. O sal se dissolvendo, eu tenho o sódio e o cloro. Na dissolução, o sódio vai se separar do cloro. Mas acontece um fato curioso. O cloro não devolve o elétron para o sódio. Ou seja, o cloro fica com excesso de elétron. Então, eu vou simbolizar esse excesso de elétron com um menuzinho aqui, ó. E o sódio vai ficar com falta de elétron, então ele vai ficar mais positivo. Então, eu vou simbolizar essa falta de elétron com um positivo aqui, ó. E se esse sódio está sem um elétron, esse cloro está com um elétron a mais, os dois, na verdade, são íons, porque eles estão desequilibrados eletronicamente. Então, a gente diz que houve uma separação de íons. Então, quando a gente dissolve a água, o sal na água, houve uma dissociação iônica. Ou seja, os íons de sódio e os íons de cloro se separaram. Se eu colocar aqui 2 eletrodos e ligar esses 2 eletrodos a uma bateria, uma fonte de eletricidade, se esse polo é negativo, esse é o positivo, esse polo negativo vai atrair os íons positivos de sódio. E esse lado positivo vai atrair os íons de cloro que são negativos. Eu vou ter uma movimentação de íons e essa movimentação de íons vai criar uma movimentação de cargas, ou seja, vai aparecer uma corrente elétrica. O resultado dessa dissociação iônica é que a minha água se tornou condutora. Então, a dissociação iônica promove o quê? Condutividade da água. Fato que é sabido, se eu jogar sal na água, a água se torna mais condutora. Esse fato acontece com uma boa parte dos sais que se dissolvem na água. A dissolução de um sal na água é, na verdade, dissociação iônica. Sais que não dissolvem na água não se dissociam. E essa condutividade é proporcional a essa quantidade de sais dissolvidos existentes. Então, por esse processo, eu consigo medir a quantidade de sal dissolvido na água, medindo sua condutividade. Você pode verificar essa condutividade em relação a sais na água, olhando o rótulo de uma garrafa de água mineral, por exemplo. Aqui tem um rótulo de água mineral, onde diz aqui condutividade elétrica a 25 graus, 254 microsiemens por centímetro. A condutividade elétrica, na verdade, é uma maneira de expressar a quantidade de sais dissolvidos nessa água mineral. E assim eu tenho uma ideia
né? É muito interessante a esse respeito. Uma outra característica dos elétrons da última camada de um átomo é que o elétron tem uma possibilidade de sair para fora, tornando-se livre. Então, o elétron se torna livre. E esse elétron livre no material, ele pode se movimentar, mesmo num sólido. Quem confere solidez é um material ligado a outros elementos. Mas o elétron livre, né, por ter espaços em suas órbitas, né, ele se movimenta. Isso faz com que, no material, se eu coloco um positivo e um negativo aqui vindo de uma bateria, esse elétron que está livre, ele vai se movimentar na direção do polo positivo da bateria, né? Então esse é o lado positivo que eu coloquei a bateria, ele se movimenta. E esse lado negativo fornece mais um elétron para repor. E assim há uma movimentação de elétrons. E essa movimentação define o que a gente chama de condutividade do material, ou simplesmente define se o material é condutor, né? Então, o material é condutor. Você tem muito elétron livre, então facilmente a corrente elétrica passa por ele, então ele é um condutor, ou é um isolante, se eu tenho pouco ou quase nenhum elétron livre. Então, a quantidade de elétrons livre, né? Elétrons livres, vai definir o estado do material, se ele é um condutor ou se ele é um isolante, né? Baseado nesse fato. A compreensão atômica da constituição do elemento é muito importante para entendermos o comportamento do material face ao uso dele ou ao comportamento dele em sistemas elétricos ou eletrônicos.